Fala, torcedor do Corinthians, tudo certo com vocês? Hoje a pauta é quente, porque o Timão está movimentando bastante nesse início de temporada e tem muita coisa para comentar sobre o elenco, reforços e a preparação para os próximos jogos. Começando pelo Memphis, que finalmente iniciou sua transição para o campo, mas ainda sem atividades com bola. Ou seja, ele está treinando, mas apenas com os preparadores físicos, fazendo todo aquele processo de reequilíbrio muscular e fortalecimento depois do edema ósseo que vem tratando desde o final da temporada passada. Ele teve algumas lesões e seu retorno precisa ser cuidadoso para não atrapalhar a sequência do ano. Então, apesar de ter aparecido nos treinos, não dá para contar com ele para o jogo contra o Bragantino nesta quinta-feira, nem para o clássico contra o São Paulo no domingo na Neoquímica Arena. Ainda é cedo na temporada para forçar um jogador que não voltou completamente às atividades com bola. E é essencial manter a cautela para que ele não sofra um retrocesso físico. Enquanto isso, outros nomes importantes já estão mais próximos de voltar. Ranieri e Yuri Alberto já treinam há alguns dias, o que coloca os dois à disposição do técnico Dorival Júnior. Yuri desde a semana passada e Ranieri nesta semana, então a decisão de utilizá-los já é do treinador, que pode optar por mantê-los para o clássico ou até colocá-los à disposição no jogo contra o Bragantino, que, apesar de ser fora de casa, é uma partida de extrema importância para manter o ritmo no estadual. A ideia é equilibrar a necessidade de vitória com a preservação física dos atletas. O Martin segue fora, enquanto o Hugo Souza, que recentemente enfrentou uma virose, conseguiu treinar na véspera da partida e, a menos que não esteja em boas condições, deve ser titular. A virose pode causar desgaste e perda de peso, mas os atletas têm acompanhamento constante e tratamento rápido, o que facilita a recuperação e permite que Hugo esteja pronto para atuar. O cenário do Corinthians neste início de temporada é marcado por rodízios e preservações, algo que tem sido comum em todos os estaduais, especialmente porque o Brasileirão se aproxima daqui a 2 semanas. O Dorival Júnior, portanto, tem a liberdade de testar jogadores que não tiveram tanto espaço nos primeiros jogos, dando ritmo a meninos da base e atletas que precisam de oportunidades. Isso inclui a possibilidade de observar Jacaré na lateral direita, eventualmente substituindo o Mateuzinho, além de outros atletas que podem entrar no time principal em determinadas situações. É um período de testes e ajustes, em que cada jogo serve não apenas para pontuar, mas para avaliar o desempenho físico e técnico dos jogadores que estão chegando ou retornando de lesões. Sobre movimentações de mercado, surgiu a história do Rodrigo Garro e o interesse do Grêmio, mas é importante esclarecer. O Corinthians não liberaria Garro por um valor que compense o clube. O Grêmio, apesar de estar se reforçando e buscando atletas como goleiro, volantes e camisas 10, não possui o aporte necessário para adquirir o Garro. E o Corinthians não abriria mão do jogador por menos do que um valor expressivo. Garro terminou a temporada passada com alguns problemas físicos e teve menos minutos, mas, tecnicamente, ainda é considerado peça importante para o elenco. O que ocorre é que clubes fazem sondagens, testam possibilidades e buscam negociações, mas isso não significa que qualquer interesse vá se concretizar. O Grêmio até poderia tentar modelos alternativos, como envolver outros atletas em negócio, mas, nesse caso específico, não é viável. Falando em contratações do Corinthians, a tentativa pelo atacante Cebolinha do Flamengo segue sendo um objetivo do clube, mas é uma operação extremamente difícil. Cebolinha é um jogador caro
e o Flamengo não liberaria o atleta por empréstimo, com condições muito abaixo do mercado. Essa negociação vem sendo estudada há algum tempo, e o Corinthians já fez investidas, inclusive em propostas de empréstimo com opção de compra. Mas o negócio ainda enfrenta dificuldades por conta do valor elevado. Mesmo assim, a diretoria segue interessada, porque Cebolinha representa uma peça importante para reforçar o ataque, especialmente sob pedido do treinador Dorival Júnior, que conhece bem as características do jogador e acredita no impacto que ele pode trazer ao time. Outro nome que já deixou o Corinthians é Félix Torres, que se despediu do elenco e viajou para Porto Alegre para se apresentar ao Internacional. O negócio foi avaliado como positivo pelo clube, pois permite ajustar os salários e direitos de imagem, garantindo equilíbrio financeiro. Torres, que já não tinha espaço no time titular, vai integrar o Internacional, e o Corinthians mantém participação nos direitos de imagem, enquanto o Clube Gaúcho arca com a CLT, dividindo responsabilidades financeiras de maneira quase igual. Essa movimentação mostra como o clube está atento a oportunidades de mercado, ajustando o elenco e garantindo que os jogadores que não se encaixam no plano atual possam encontrar espaço em outras equipes, enquanto a diretoria mantém a sustentabilidade das finanças do clube. Além disso, o Corinthians conseguiu viabilizar o empréstimo de Matheus Pereira junto ao Fortaleza. O clube cearense só queria vender o jogador, mas o Timão conseguiu transformar em um empréstimo pago, com opção de compra que descontará o valor já pago, caso o jogador se destaque. Matheus Pereira aceitou reduzir parte do seu salário para atuar no Corinthians, mostrando disposição para se adaptar ao novo clube e contribuir com o time. Essa estratégia de contratação evidencia a busca por reforços que se encaixem financeiramente e tecnicamente sem comprometer a estabilidade do elenco ou a folha salarial do clube. Enquanto isso, o presidente do Corinthians segue negociando alternativas para quitar a dívida com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Neoquímica Arena. O processo envolve avaliação do estádio e análise detalhada do valor real do patrimônio, o que demanda tempo devido às exigências da instituição, que é totalmente estatal. Mesmo assim, o clube mantém diálogo constante, buscando soluções que garantam a quitação da dívida e a segurança financeira do timão, o que demonstra cuidado com a gestão e a responsabilidade em administrar um patrimônio tão relevante para a história do clube. Em resumo, o início da temporada do Corinthians envolve um equilíbrio delicado entre preparação física, testes de jogadores, movimentações de mercado e gestão financeira. Os atletas voltam de lesões, outros se adaptam a novas condições. E a diretoria busca reforços que possam agregar sem comprometer o orçamento. Jogos como o do Bragantino e o clássico contra o São Paulo servem tanto para pontuar quanto para testar alternativas, enquanto negociações complexas, como as envolvendo Cebolinha e Matheus Pereira, mostram que o clube está ativo e atento a oportunidades estratégicas. A dinâmica do futebol brasileiro exige decisões rápidas, avaliação constante e cuidado com os detalhes, e o Corinthians está trabalhando para equilibrar todos esses fatores, garantindo que o elenco esteja preparado para enfrentar os desafios do estadual e do Brasileirão, sem descuidar da saúde dos atletas e da sustentabilidade financeira do clube. O Corinthians segue em uma fase de ajustes e testes que vai muito além dos treinos e da preparação física. Cada partida tem sido uma oportunidade para o técnico Dorival Júnior observar os atletas em campo, testar novas formações e entender melhor como encaixar reforços e jogadores que voltam de lesões. No caso de Memphis, por exemplo,
A expectativa é que ele gradualmente se reintegre aos treinos com bola, mas tudo com cautela. O clube sabe que apressar a recuperação de um jogador com histórico de edema ósseo e outras lesões seria arriscado, e por isso a tendência é que ele só participe plenamente das atividades quando estiver totalmente pronto, sem comprometer seu desempenho físico nem a sequência da temporada. Enquanto isso, nomes como Ranieri e Yuri Alberto ganham espaço e podem ser utilizados já nos próximos jogos, dependendo das estratégias de Dorival. Esses atletas trazem mais opções ofensivas e representam alternativas importantes para variar o estilo de jogo do time. A gestão de ritmo, especialmente em um calendário apertado com estaduais e o Brasileirão se aproximando, exige que o treinador faça escolhas estratégicas, balanceando necessidade de vitória, preservação física e testes de atletas que ainda buscam se firmar na equipe titular. É um momento de muita observação, porque pequenas decisões agora podem impactar diretamente o desempenho do time no restante da temporada. Hugo Souza, por sua vez, conseguiu superar a virose e deve ser titular, mostrando que mesmo com problemas de saúde temporários, a preparação dos atletas do Corinthians é intensa e bem acompanhada. A dedicação do elenco aos treinos e a disciplina nos cuidados com a saúde física são fatores decisivos para garantir que todos estejam aptos a entrar em campo quando necessário. O clube também se mostra atento ao planejamento do ano, alternando titularidades e rodando o elenco para que ninguém seja sobrecarregado, especialmente considerando que o Campeonato Brasileiro se inicia em poucas semanas e exige resistência física e mental de todos os jogadores. Em termos de mercado, o Corinthians mantém atenção a oportunidades estratégicas, mas sempre com cuidado. O interesse por Cebolinha, por exemplo, demonstra que o clube quer reforçar o ataque com atletas de qualidade e experiência, mas negociações com valores altos e clubes rigorosos exigem paciência e análise detalhada. Cebolinha, apesar de caro, ainda é considerado um reforço viável dentro do planejamento do time, desde que as condições financeiras sejam equilibradas. O mesmo raciocínio se aplica a outros possíveis reforços, que precisam atender critérios técnicos e financeiros sem comprometer a estabilidade do elenco ou gerar impacto negativo na folha salarial do clube. Enquanto as negociações seguem, o Corinthians também se movimenta internamente, observando atletas da base e testando jogadores menos utilizados. Esse processo é essencial para descobrir novas soluções dentro do elenco, especialmente em posições-chave como meio-campo e ataque, onde pequenas mudanças podem transformar o rendimento do time. Alguns jovens talentos têm sido acompanhados de perto e podem receber oportunidades em jogos menos exigentes, garantindo que Dorival tenha alternativas confiáveis para partidas mais importantes. A ideia é que o elenco seja versátil, preparado para enfrentar qualquer adversário e que cada atleta compreenda seu papel no grupo, mesmo que temporariamente esteja fora da equipe titular. O mercado nacional e internacional também influencia as decisões do Corinthians. A saída de Félix Torres para o Internacional, por exemplo, mostrou como negociações bem estruturadas podem ser benéficas para todas as partes. O clube gaúcho assume a CLT, enquanto o Corinthians mantém os direitos de imagem, equilibrando valores e permitindo que o atleta continue sua carreira em um novo contexto. Movimentos como esse demonstram que o Corinthians está atento não apenas a contratações, mas também à gestão eficiente do elenco, garantindo que os recursos financeiros sejam bem distribuídos e que cada jogador tenha oportunidades compatíveis com seu nível técnico e experiência.
Matheus Pereira, contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, é outro exemplo de estratégia bem-sucedida. O clube cearense queria vender o atleta, mas o Corinthians conseguiu transformar a negociação em um empréstimo pago, com opção de compra que desconta o valor do pagamento inicial, caso ele se destaque. Essa abordagem mostra a capacidade do clube em negociar de maneira inteligente, garantindo reforços sem comprometer a saúde financeira e ainda abrindo portas para que atletas em crescimento possam se desenvolver dentro de um clube estruturado e competitivo. A postura da diretoria evidencia que cada movimento é planejado, buscando equilíbrio entre necessidade esportiva e responsabilidade econômica. Além das questões de elenco, a gestão financeira do clube também é prioridade. O presidente do Corinthians tem mantido negociações com a Caixa Econômica Federal para buscar alternativas que viabilizem a quitação total da dívida com a Neoquímica Arena, estimada em mais de 650 milhões de reais. O processo envolve avaliação detalhada do estádio e análise do patrimônio, o que exige tempo e aprovação de diversos setores da instituição financeira. Essa atenção demonstra compromisso com a sustentabilidade do clube e cuidado com a manutenção de um patrimônio que é central na história e na estrutura do Corinthians. A expectativa é que nos próximos meses sejam definidas soluções definitivas, garantindo tranquilidade financeira e estabilidade para o planejamento esportivo. Enquanto os bastidores se movimentam, o time em campo precisa mostrar resultados. O próximo jogo contra o Bragantino, fora de casa, será um teste importante para avaliar o desempenho coletivo e individual dos atletas. Mesmo fora da Neoquímica Arena, a equipe buscará a vitória para consolidar ritmo, confiança e entrosamento, especialmente para preparar o elenco para partidas mais complexas no futuro, incluindo clássicos e confrontos decisivos no Campeonato Brasileiro. Cada minuto em campo serve como oportunidade para Dorival observar combinações táticas, testar alternativas de ataque e defesa e decidir como distribuir melhor as responsabilidades entre os jogadores. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians parece estar prestes a movimentar o mercado de transferências de maneira significativa. Fontes próximas ao clube dão conta de que Roger Guedes, atacante que já passou por grandes clubes do Brasil e do exterior, estaria negociando sua chegada com um contrato de 3 anos, sinalizando a intenção da diretoria alvinegra de investir em um projeto de médio prazo com o jogador. O nome de Guedes voltou a ser comentado nos corredores do Parque São Jorge, gerando expectativa entre torcedores e analistas sobre o impacto que ele poderia ter na equipe. A chegada de Roger Guedes é cercada de rumores sobre a forma como ele se encaixaria no atual elenco corintiano. Com velocidade e capacidade de finalização, o atacante é visto como uma peça capaz de dar mais profundidade ao setor ofensivo do time. Há quem acredite que ele pode se tornar o ponto focal das jogadas, oferecendo alternativas tanto pelos lados quanto pelo centro, o que poderia diversificar as estratégias do treinador. Alguns especialistas sugerem que a diretoria tem buscado reforços de peso justamente para dar competitividade ao elenco em torneios nacionais e continentais. Entre torcedores, a especulação provoca reações mistas.
Enquanto parte da fiel se mostra animada com a possibilidade de ver um atacante experiente e com histórico de gols vestindo a camisa alvinegra, outra parcela pondera sobre o ajuste de Guedes ao estilo de jogo corintiano e a necessidade de adaptação ao ritmo intenso do clube. Além disso, circulam comentários sobre como o contrato de 3 anos pode representar um compromisso sólido da diretoria, mostrando que o Corinthians busca estabilidade em contratações estratégicas e não apenas soluções momentâneas. Nos bastidores, há ainda quem aposte que a chegada de Guedes possa influenciar outras negociações, movimentando o mercado interno e talvez gerando ajustes na equipe para acomodar o novo reforço. A expectativa é grande para ver se os rumores se concretizam e como isso poderá impactar o cenário esportivo, não apenas pelo potencial técnico do jogador, mas também pelo simbolismo de sua contratação em um período de busca por títulos e afirmação da equipe. A torcida, enquanto isso, segue ligada aos boatos e às pistas que surgem sobre a provável vinda do atacante, sonhando com gols e partidas marcantes que poderiam definir uma nova fase do Corinthians. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!